Olá, o meu nome é Lídia, sou aluna do 7º período de Letras Português da Universidade Federal de Lavras, EAD, Polo de Sete Lagoas. Neste vídeo, apresento para vocês o meu projeto de pesquisa para o cumprimento do trabalho de conclusão de curso, TCC-1, que tem como título Variação Linguística no Português Brasileiro, a relação entre o ensino da língua materna na escola e o preconceito linguístico. A orientadora é a professora Raquel Márcia Fontes Martins e o co-orientador é o Marco Aurélio Cunha Camargos. O tema pesquisado é sobre como deve ser o ensino do português na sala de aula e o comportamento do professor diante da existência da variação linguística, além de refletir sobre como o professor deve ensinar a língua padrão, levando em consideração a variação, porém sem permitir que o preconceito linguístico existente na sociedade atrapalhe o processo de ensino-aprendizagem. A justificativa desta pesquisa é de grande relevância, pois a relação entre o ensino da língua na escola e o preconceito linguístico é um grande fator de desmotivação no aprendizado da língua portuguesa e está relacionado com o ensino realizado na escola, baseado apenas no uso da variante padrão, considerada de prestígio na sociedade. O que se percebe é a incidência do preconceito linguístico e a falta de reconhecimento das diversas variações, além da quase inexistência de espaço para as outras formas de manifestações linguísticas. Então, dessa forma, a presente pesquisa permitirá uma melhor compreensão das causas do fracasso escolar, da evasão e da indisciplina, principalmente dos alunos provenientes das camadas populares, bem como apontará estratégias para o ensino da língua portuguesa baseado no respeito e na utilização das diversas variantes. Quanto aos objetivos, o objetivo geral é pesquisar sobre a relação entre o ensino da língua na escola e o tratamento da variação, considerando a questão do preconceito linguístico. Já os específicos, o primeiro é conceituar variação linguística e preconceito linguístico. O segundo, contextualizar o ensino da língua portuguesa e a sua relação com o preconceito linguístico. O terceiro é comparar os trabalhos dos principais autores que estudam a relação entre a variação linguística e o ensino da língua portuguesa na escola. O quarto, discutir sobre como deve ser o processo de ensino-aprendizagem diante da existência da variação linguística. A fundamentação teórica baseia-se em 4 autores que desenvolvem importantes trabalhos referentes ao assunto. Stella Maris Bortoni Ricardo. Para esta autora, o prestígio da língua padrão que permeia todos os segmentos da sociedade, é um dos fatores que acentua as desigualdades sociais. E, desse modo, a escola impõe o ensino desse chamado português culto e desconsidera os traços linguísticos e culturais do aluno. Segundo uma citação da autora, a aprendizagem da norma culta deve significar uma ampliação da competência linguística e comunicativa do aluno, que deverá aprender a empregar uma variedade ou outra, de acordo com as circunstâncias da situação de fala. Outro autor é Marcos Bagno. Segundo ele, é necessário exterminar a ideia de que uma região fala o português melhor do que a outra. O preconceito linguístico é apenas mais um tipo dentre muitos existentes na sociedade brasileira. E é uma forma de preconceito social que não discrimina apenas a linguagem, mas a pessoa, devido à sua situação econômica,
geográfica, a cor da pele, dentre outros. Ele propõe ainda um ensino crítico da norma padrão e sugere que a escola seja incentivadora de todas as formas de manifestações linguísticas, como formais, informais, urbanas, rurais, cultas, não cultas, dentre tantas outras existentes. Ressalta também que a escola, bem como os professores, devem ter uma postura atenta ao preconceito linguístico. Magda Soares é outra autora que faz parte da fundamentação teórica desta pesquisa. Para ela, a escola acentua cada vez mais as desigualdades sociais, pois nesse ambiente são evidenciadas as diferenças existentes entre os grupos sociais, uma vez que a escola usa e quer que os alunos usem a variante padrão, que é prestigiada socialmente, e dessa forma acaba gerando discriminações e fracasso. Fica visível, então, a distância que existe entre a linguagem das camadas populares e a linguagem da classe dominante. E é esta distância que explica o fracasso no ensino da língua materna, que consiste no não atendimento das necessidades educacionais da massa popular. Ela entende que o ensino da língua materna é mais do que uma tarefa de lutar contra o fracasso escolar. É também uma tarefa política na luta contra as discriminações e desigualdades sociais. Luiz Carlos Cagliari é outro autor que diz: na grande comunidade de falantes de um país, como o Brasil, que apresenta grupos com características próprias de uso da língua, as pessoas avaliam a diferença na fala como um bem ou um mal para a comunidade. As pessoas cultas, ricas e influentes são consideradas como representantes dos falantes, que expressam melhor os ideais coletivos. Em contrapartida, os representantes das classes pobres, tidos como ignorantes, são discriminados pelos demais. Ao entrar para a escola, a adaptação das crianças pertencentes às classes mais pobres e menos favorecidas social e economicamente não acontece rapidamente. Segundo o autor, é importante que o professor respeite as peculiaridades. Porém, como é obrigação da escola ensinar o dialeto padrão, o professor deve sempre usar esse dialeto, treinando os alunos, principalmente na leitura. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do artigo tem como base o levantamento bibliográfico e consiste na pesquisa das principais obras e autores sobre a variação linguística, sociolinguística, preconceito linguístico e o ensino da língua portuguesa na escola. As pesquisas estão sendo realizadas em sites da internet, livros e periódicos da área. Na análise do corpus, quanto ao objetivo geral, que é pesquisar sobre a relação entre o ensino da língua na escola e o tratamento da variação, considerando a questão do preconceito linguístico, podemos perceber que a escola ainda ensina a língua portuguesa baseada na gramática normativa e, por conseguinte, acaba deixando de lado os fenômenos variáveis. A abordagem sociolinguística do livro didático e no ensino das escolas ainda é insuficiente para a compreensão da variação linguística. O objetivo específico: conceituar variação linguística e o preconceito linguístico. Caracteriza-se pelas formas em competição na língua, ou seja, a variação linguística são essas diversas maneiras de se pronunciar ou até mesmo de se escrever a mesma palavra. É uma relevante área de estudo da linguística e está relacionada com os fatos sociais. Já o preconceito linguístico consiste em considerar um indivíduo ou grupo de pessoas inferior pela utilização da língua de maneira diferente à proposta pela norma culta,
mesmo que estas formas distintas de utilizar a linguagem não comprometam a interação entre os falantes. O segundo objetivo específico é contextualizar o ensino da língua portuguesa e sua relação com o preconceito linguístico. Um dos grandes problemas que acontecem no ensino da língua portuguesa é a forma como a escola, professor, ensina os alunos a língua materna, muitas vezes restringindo totalmente ao uso da gramática normativa, delimitando o que é certo e o que é errado. Dessa forma, não considera a variação que acontece em todos os níveis da língua e, dessa maneira, acaba retirando da língua a sua realidade social, que é complexa e dinâmica. O terceiro objetivo específico: comparar os trabalhos dos principais autores que estudam a relação entre a variação linguística e o ensino da língua portuguesa na escola. Apesar de terem focos de pesquisa diferenciados, Bortone Ricardo, Bagno e Soares defendem o ensino da língua na escola a partir das variedades linguísticas existentes, de forma que o aluno compreenda que em cada situação comunicacional ele deverá utilizar a forma mais adequada. Nesse íntere, a variedade padrão deve ser ensinada, porém não como a única correta. Já Cagliari, apesar de não considerar a variação linguística como errada, preconiza que a escola deve ensinar o dialeto padrão, de forma que o aluno seja adaptado a essa forma de ensino. Vale ressaltar que ainda será feita análise dos principais trabalhos desses autores, que será realizado durante o desenvolvimento do TCC 2. O quarto objetivo específico é discutir sobre como deve ser o processo de ensino-aprendizagem diante da existência da variação linguística. A sociolinguística, voltada para a educação, contribui para melhorar a qualidade do ensino da língua materna, uma vez que esta trabalha com os fenômenos da língua em uso, baseada na relação da língua e sociedade, levando em consideração a realidade dos alunos. O estudo das variações da língua permite a formação da consciência linguística e a construção do saber, de forma que os alunos consigam compreender e respeitar os distintos falares existentes. O trabalho em sala de aula deve visar ao desenvolvimento da capacidade reflexiva do aluno, para que este consiga se posicionar diante da variação que está presente no seu cotidiano, respeitando a diversidade da língua nos distintos contextos de comunicação. Através da pesquisa e da análise de diversas obras e autores mencionados, pude constatar que a escola é tida como reprodutora dos mecanismos de exclusão, impedindo que os alunos tenham as mesmas oportunidades, devido ao fato de falarem diferentes variedades linguísticas. É de suma importância que a escola não imponha e aceite apenas a língua padrão, mas que reconheça a existência das variações linguísticas, incluindo-as no ensino, deixando de supervalorizar a gramática normativa. Esta pesquisa proporcionou a mim uma excelente experiência, pois tive a oportunidade de aprofundar ainda mais meus conhecimentos sobre o tema escolhido. Para a conclusão do trabalho, ainda há um longo caminho a ser percorrido, com a realização de novas pesquisas, bem como as análises dos dados. Seguem, então, as principais referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do projeto de pesquisa. Não poderia deixar de agradecer à professora formadora Raquel Márcia Fontes Martins e ao co-orientador de TCC, Marco Aurélio Cunha Camargos, pelo empenho
incentivo e valiosa orientação no desenvolvimento deste trabalho. Obrigada.